Shalom. Quero compartilhar com você algo que é o meu entendimento, principalmente hoje quando vejo mais uma vez a Rede Globo de televisão fazendo o que está fazendo com o nosso Brasil. Por que fazendo com o nosso Brasil? Porque o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito com o maior número de votos desta nação. O Brasil decidiu acreditar em um capitão EB. É a nossa decisão acreditar nele. E não é justo que uma emissora de rádio, que é concessão pública, se levante contra o povo desta maneira. Vou lhe dizer por quê. Preste bem atenção. Pergunto-lhe, você sabe quem é o presidente da OMS? Você sabia que ele é um etíope? Que é da África? Nada contra a África. Nenhuma objeção contra os africanos. Mas a Etiópia sobrevive das migalhas da China. Outra coisa, você sabia que o presidente da OMS, não sei dizer o nome dele, nem quero saber, ele não é da área de saúde? A sua formação acadêmica não é da área de saúde? Quero dar outra informação para você, que é a seguinte. Você sabia que a equipe técnica, os ministros, são um dos melhores que o Brasil já teve desde estes nefastos anos passados? Você sabia que o presidente ele tem um raciocínio de estratégia militar? Ele foi um oficial, um capitão. Ele aprendeu o combate de guerra, informação contra informação. Além dos ministros que ele tem à mesa, junto com ele para tomar decisões, cada um na sua área técnica, é como uma reunião de oficiais superiores. Cada um é responsável por sua área. O sucesso de um é o sucesso de todos. A derrocada de um é a derrocada de todos. É assim que é o pensamento. Pois bem, tem um gabinete que é completamente diferente, que é o gabinete-chave do comando, do governo, que é o gabinete de informações, serviço de informação. Você sabia, eu quero dizer isso para você, que há uma triangulação mundial muito bem feita, por isso que hoje o Brasil pertence ao G20, grupo dos 20. Estados Unidos, Brasil, Israel. Essa triangulação garante a paz mundial. É o contraponto para o comunismo mundial. Vocês sabiam disso? Daí a tamanha raiva deles todos contra o capitão, contra o nosso presidente, contra o nosso Brasil. Você sabia que no globo, o país mais rico é o Brasil? Você sabia disso? Nióbio, grafeno, riquezas minerais infindas, água. Você sabe qual vai ser a maior crise desse globo? Alimento e água. A maior reserva de água doce está no Brasil. Os Estados Unidos têm know-how em guerra. Os Estados Unidos têm o maior contingente treinado em guerra, guardando fronteiras e em ações para preservar a democracia. Israel tem a maior tecnologia. Israel, tem a maior tecnologia. Tudo aquilo que você pensar ou imaginar, a grande maioria vem de Israel. Os prêmios Nobel, o maior número de Israel. Sabiam disso? E o Brasil? O Brasil tem tudo que os Estados Unidos e Israel não têm. Israel tem o que o Brasil não tem. Estados Unidos não tem o que o Brasil e Israel têm. Brasil tem tudo que Estados Unidos e Israel não têm. E assim eles se fortalecem. Olha, eu vou dar uma informação para você. Existem muitas incongruências, conflitos de informações. Existem informações básicas que a grande maioria do povo não tem. Eu quero que você atente para o que você vai ouvir. A própria fala do presidente da Organização Mundial de Saúde. Veja o que ele diz. E veja a decisão que foi tomada há uma semana. Eu quero dizer para você,
é melhor confiarmos no ministério que nós temos, de assessores do nosso presidente e do próprio presidente, com as informações inteligentes que ele tem de fora, nutrida por Estados Unidos, Israel, e consequentemente os agentes também, eu acredito nisso, os agentes nossos. Então, isso fortalece muito o nosso Brasil. Olha, na ONU, veja qual a diferença entre nação e país. Eu gosto de dizer que o discurso de Jair Messias Bolsonaro na ONU fez com que o Brasil deixasse de ser país para ser uma nação. E isso esperneou todo mundo. Todo mundo ficou esperneado com isso. Leiam mais, é um conselho. Não sou o senhor absoluto da razão, mas eu estou colocando aqui meus sentimentos, a minha consciência, aquilo que eu acredito. Escute o que vai dizer o presidente da Organização Mundial de Saúde. Tire suas conclusões. Depois de ouvi-lo, eu tenho algo para lhe dizer. Escutem só. And then on the issue of lockdown, so-called lockdown, maybe, some countries have already taken measures for physical distancing, closing schools and preventing gatherings and so on. That can buy time. But at the same time, each and every country actually differs. Some countries have a strong social welfare system, and some countries don't. And I'm from Africa, as you know, and I know many people actually have to work every single day to win their daily bread. And governments should take this population into account, okay? If we're closing or if we're limiting movements, what is it going to happen to those people who have to work on daily basis and have to earn their bread on daily basis? So each and every country, based on its situation, should answer this question. We're not seeing it as an economic impact on a country, as an average of GDP loss or, the economic repercussions. We have to also see what it means to the individual in the street. And maybe I have said it many times, and I come from a poor family, and I know what it means to always, worry about your daily bread. And that has to be taken into account. Because each and every individual matters, and how each and every individual is affected by our actions has to be considered. And that's what we're saying. Ouviram o que ele disse? Diante do exposto, diante do dito, eu te pergunto, você está convencido de que o nosso presidente tem razão? Você, por acaso, não ouviu quando o Mandetta disse que não deveríamos ouvir certas TVs? Você não ouviu a palavra de Paulo Guedes falando do isolamento vertical, como o Mandetta também? Você não tem atentado para fazer a leitura do todo? Eu quero lhe dar outro conselho. Depois que você ouviu o presidente da OMS, você precisa aprender a fazer a leitura do todo. Fazer a leitura é diferente de ler. Ler sem interpretação não é leitura. Então, mais uma vez eu digo, não sou senhor absoluto de nada. Cada um de nós tem os seus saberes. Mas o bom é quando nós temos quando nós temos saberes ecléticos. E pela dádiva do Deus eterno, Ele tem me concedido isso. Não sou a palmatória do mundo, não sou eu que vou transformar o seu pensamento, mas eu quero
gostaria muito que essa palavra lhe ajudasse a tomar uma decisão. Em quem você vai acreditar? Em algumas TVs de concessão pública? Ou você vai confiar num ministério escolhido a dedo, ministério técnico, que não tem corrupção em nenhum deles, onde nós observamos que a verba do governo federal tem vindo, tem chegado, que foi roubada por outros partidos, não vou aqui mencionar nome, que as estatais não têm sinal algum de corrupção? Você prefere acreditar nos nossos ministros, no nosso presidente, nesse acordo, nessa triangulação Brasil, Estados Unidos e Israel, nos nossos agentes? Você prefere acreditar em nós mesmos? Porque se você não acredita nos nossos ministros, sob o comando do nosso presidente, você não acredita no Brasil. Sabe uma coisa? Eu prefiro acreditar na equipe do nosso comandante, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, do que acreditar na TV Globo. Pense nisso. Shalom, 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 uvraha, paz e bênção para o Brasil. Shema Brasil, ouve Brasil, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Brasil, o Senhor nosso Deus é um. E o Senhor nosso Deus, que é o Deus de Israel, é Deus também do Brasil. Shalom, shalom.